e tirar um pouco do mistério ao redor disso aí. Vamos começar de novo? Vamos. Fala galera, meu nome é Diego Meu nome é Rafael. e esse é o primeiro BufftoCast. A gente vai falar um pouco sobre criptomoedas, tanto Bitcoin como as altcoins, né, Rafael, que tá tendo aí hoje no mercado. A gente tá vendo aí essa ascensão incrível. E E descensão também, nem sei se você... alguns bilionários aí, igual, né? Elon fazendo aí algumas chamadas no Twitter. E isso aí a gente tá vendo que tá influenciando muito nesses Furando preços nossos aí. olhos, furando nossos olhos. Como vocês podem ver aí embaixo aí, em tempo real, o preço de todas essas moedas, como elas estão hoje se comportando aí no mundo. E a gente pretende explanar um pouquinho sobre isso aí, né? É isso aí, a gente também pode falar um pouquinho da parte técnica, como que Bitcoin funciona, como que criptomoedas funcionam, o que significa elas serem descentralizadas, por que as pessoas estão confiando nesse sistema, porque, querendo ou não, hoje Bitcoin já é tão grande quanto o mercado do ouro. Então, as pessoas realmente estão apostando nisso, as empresas também estão apostando nisso, mas elas estão apostando em quê, na real? Tipo, se eu te perguntar o que é Bitcoin, Diana, você sabe me falar? Como que Ai, funciona? eu sei que tinha uns caras vendendo na feira lá, um saquinho falando que era Bitcoin. E tinha uma galera comprando. Mas Ó, não é nada parecido com isso. quem comprou e guardou, tá bem. É, vocês Quem lembram sabe você que compra um saquinho lá e dá certo. tinha aquelas moedinhas, né? Que era moedinha de chocolate, aquelas moedinhas de R$ 1 que você comprava? Era tipo aquilo, só que estava escrito Bitcoin. Eu falei, ó, aquilo lá é. O povo Mas, não perde tempo. Então tem que ficar muito esperto, ficar sempre antenado do que realmente é, né? Pra você não chegar e falar assim, o que é esse negócio? Nunca ouvi falar. E chega alguém lá na sua porta, tô vendendo. Você, uai, deve ser isso aqui. Mas será que é? Claro que não. Tem que pesquisar bem pra saber se tá sendo enganado por fake news aí ou não. isso E aí. Bitcoin, ao meu ver, é uma moeda, né? Que ela é criptografada, descentralizada, né? Traz mais segurança para quem vai investir, no caso, igual para quem for utilizar desse poder aquisitivo, dá mais poder econômico para quem está utilizando e também demanda uma carga energética para poder ser minerado. Inclusive, um dos maiores tópicos atualmente contra a utilização de Bitcoin É, e outras criptomoedas. Não todas, mas a maioria delas. sim, e com isso aí tá surgindo uma guerra aí entre as criptos, qual que vai ser a mais sustentável e melhor de ser utilizada, né? Existem algumas especulações aí, igual a gente já deixou uma delas aí embaixo aí. Se vocês acertarem qual dessas que é, o Dino vai pagar um Bitcoin pra vocês aí, hein? Ah, beleza. Vai ser daquele que É eu vi na feira, sorteio, viu, galera? sorteio. Vai ser daquele que eu vi na feira, pode ficar tranquilo. Então, galera, sem mais delongas, estamos aqui com a tela compartilhada aqui do Rafael. Ele vai mostrar pra gente aqui um pouco sobre a página aqui do próprio Bitcoin, né? Como que funciona essa É isso aí, moeda. é isso aí. Primeira parte é vocês entenderem que está tudo documentado. O que significa o princípio de descentralização aí? É o conhecimento estar disponível e acessível para todo mundo. Então, se a criptomoeda ela é descentralizada, então quer dizer que você, como um indivíduo aí, utilizador de WhatsApp, Instagram e memes do dia a dia, você pode tirar um tempinho da sua vida para ler sobre esses sistemas, entender como que eles funcionam e auditar esses sistemas. Ou seja, você pode entender todas as regras que compõem o sistema e você mesmo conferir se está tudo funcionando de forma correta. Você não precisa confiar em alguém, entendeu? Essa é a premissa. Então, aqui na página do Bitcoin, a gente tem Developer Guides. Cada um dessas coisas aqui tem um conteúdo enorme que a gente pode passar sobre, mas hoje a gente pode só ter um overview aqui do que é a blockchain, que é um assunto muito quente. Então, você já ouviu falar de blockchain, Rei? Blockchain já ouvi falar, cara. Mas se você perguntar assim, explica pra mim como funciona, eu não sei te dizer. Se você falar assim comigo, você tem confiança nesse sistema? Eu vou falar que metade sim, metade não, porque eu não consigo compreender exatamente o que é, mas eu sei que é seguro. É igual você falar assim, Então, como que funciona o token do banco? Falar, não sei, mas eu sei que é seguro. ótimo. Essa é a ideia. A ideia é se entender um para você ter certeza do outro. Então, o que é o conceito geral da blockchain?
A blockchain é um histórico, nada mais que isso. Então, o que significa blockchain? Por que são essas duas palavras? O bloco significa uma entrada no histórico. E o chain significa corrente mesmo. Então, é um monte de entradas no histórico. É uma corrente de entradas em histórico. O que isso significa? Na prática, significa que a cada 10 minutos é criado um bloco novo na rede do Bitcoin. Tava caindo minha stream aqui, Rodrigo. Aí, galera, vai casar pra vocês verem. Sacanagem, viu? Tentando fazer Brincadeira, é brincadeira, Olívio, brincadeira. Tá, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, a cada 10 minutos, um bloco é criado na blockchain, no Bitcoin exclusivo, tá? Isso é uma regra exclusiva de Bitcoin. E esse bloco, ele contém um monte de informação. Por que a gente fala que ele é linkado? Ele tá na corrente com outro bloco. Porque para você gerar esse novo bloco, você depende de informações de blocos anteriores. Então, se você está criando um bloco sem essas informações dos blocos anteriores, ele não é válido. Isso garante um histórico linear na rede. Entendeu? A gente sempre vai ter no Bitcoin uma linha síncrona de blocos sendo criados por causa desse mecanismo. Como que isso funciona na prática? Aqui dentro tem vários algoritmos que fazem essas contas e basicamente esses algoritmos eles são determinísticos. Então, se você rodar ele uma vez, ele vai dar um resultado. Se você rodar ele de novo, ele vai dar o mesmo resultado. Se você rodar ele 1000 vezes, ele vai dar 1000 vezes o mesmo resultado. Isso significa ser determinístico. Então, a blockchain hoje, ela funciona assim. Se você quiser rodar a rede na sua máquina, você vai começar a partir do primeiro nó, o primeiro bloco da rede que foi gerado pelo Satoshi Nakamoto em 2008. E a partir dele, você vai reconstruindo a rede inteira na sua máquina. Que isso? Que rolou? É troll demais, né? É muito troll, né? Oh, meu Deus do céu. Que lanche? Quero. Manda aí pra mim. Coloca o webcam, Olivia. Cadê? O Dino falou pra você chegar aí. Dá um oi pra galera aí, ó. Ei, oi. Tudo bom? Tudo bom? Oi. Tudo bom, e você? Olha, mandar um mando aqui pra mim, viu? Pode deixar. O Rafael falou que pode. Quer ver? Faz assim pra ele. Vai fazer um joinha pra você. Pode esperar aí que vai chegar, tá? Demorou. Valeu, obrigado. Na hora de vocês lançar o podcast, você escuta ele comendo humanos. Uhul! Então, essa é a estrutura base, os blocos. Os blocos são compostos de transações e cada bloco é criado a partir do outro. A ideia do Bitcoin é que sempre tenha um histórico linear, então é só uma cadeia única de blocos, mas na prática isso pode variar. A gente pode chegar nisso depois. Aqui embaixo a gente tem outra imagenzinha que mostra as transações. Essas transações são as transferências que as pessoas fazem na rede. Então, aqui a gente tem um exemplo de transação. Então, eu tinha nessa carteira aqui uma entrada de moeda, input zeros, e eu tive duas outputs. Então, eu peguei meus 100 mil satoshis e mandei 50 para um lado, 40 para o outro e fiz outra transação. Essa transação ela também tem uma entrada, ela vai ter uma saída eventualmente, assim vai. Isso aqui vai criando um monte de transação na rede e essas transações elas ficam no limbo. Elas não são processadas imediatamente. Então, por exemplo, se eu pego um dinheirinho aqui e mando na minha carteira de Bitcoin para o Diego, ele não vai receber imediatamente esse dinheiro. Ela vai ficar parada no limbo e ela só vai ser validada e processada quando essas transações entrarem aqui nos blocos da rede. Então, a única fonte de verdade no Bitcoin é a blockchain. E a blockchain garante que as transações foram feitas e elas não são duplicadas. Então,
se eu pegar os meus 100 mil satoshis iniciais aqui, eu consigo auditar para todas as transações que ele foi enviado, entendeu? Eu tenho esse histórico completo de para onde foi o dinheiro. E essas transações, elas compõem esses blocos, e esses blocos são criados a cada 10 minutos. Então, isso é tudo um histórico linear de tempo. E aí, tá dando para entender? Tá difícil? Por mim tá. O que você falou mesmo? Não tô zoando. Tá dando pra entender bem. Então tá, Proof of Work, o que é isso aqui? Por que o pessoal, principalmente esse cara aqui, deixa eu ver, esse cara, não, esse cara, por que esse cara aqui agora tá falando que Bitcoin consome muita energia? É por causa disso aqui. Esse é o algoritmo principal que a rede usa para conferir, na verdade, para criar o próximo bloco. Então, esse bloquinho aqui, para você criar ele, você precisa resolver esse algoritmo. E é proof, porque é realmente uma prova de trabalho. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que ter um poder computacional muito grande ou muito pequeno, depende do tamanho da rede, para poder criar essa prova. A prova é o bloco. E como que isso funciona? Existe um algoritmo que ele o algoritmo ele é simples e ele é rápido de executar, mas a probabilidade do algoritmo chegar na solução aceitável é muito baixa e é propositalmente baixa. Então, a rede, como um todo, ela consegue balancear qualquer dificuldade do algoritmo em qualquer determinado tempo. Então, vou dar um exemplo. Hoje, eu e o Dino aqui vamos criar nossa rede de Bitcoin. E vamos ter só 2 mineradores, eu e ele. Então, como a nossa rede é pequena e só tem nós dois, e a gente está usando uma maquinazinha qualquer, a complexidade da nossa rede não precisa ser muito alta. Ela vai ser baixa para a gente poder conseguir manter a constância de 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, a gente vai conseguir produzir esses blocos, porque a gente está mantendo a dificuldade baixa. Mas aí, se eu coloco a Olivia para minerar também, ela vai colocar um computador extra na rede. Esse computador dela vai ser capaz de gerar blocos mais rápido. Então, vai começar de acontecer de ter mais de um bloco a cada 10 minutos. Vamos supor, a cada 8 minutos vai ter um bloco novo. E isso é ruim, porque perde a constância da rede, que é garantir 10 minutos. Não é isso que a gente quer, a gente quer previsibilidade. Então, a rede vai ajustar a dificuldade. A gente vai aumentar a dificuldade da rede, todo mundo vai consentir essa mudança de dificuldade para a gente poder conseguir gerar esses blocos na mesma cadência. E esse algoritmo, ele faz isso. Ele é um algoritmo simples de executar, mas a dificuldade dele vai alterando. Hoje, é tão impossível de você rodar esse algoritmo na sua máquina que eu acho que é 1 milhão de vezes mais fácil de você ganhar na Mega Sena do que você conseguir minerar um bloco. E o que significa você minerar um bloco? É basicamente você pegar um monte de transação que está em aberto, que não foi processada, aí você junta essas transações, você pega o bloco anterior, o último bloco anterior válido, pega uma informação desse bloco, mistura com as transações e você faz uma hash, que é o algoritmo determinístico. Você fazendo isso, você vai gerar um bloco com essas transações e esse bloco vai ter essa hash, que é o identificador desse bloco. Para você conferir que esse bloco está certo, é muito fácil, porque é só você pegar todas as transações, pega o bloco anterior, você reconstrói essa hash em 1 segundo. Mas para você chegar nesse número que é o identificador dele, é muito difícil, por causa da complexidade. A complexidade é uma quantidade de zero definidas antes do número. Então, se a gente define que a complexidade está muito alta, isso na prática quer dizer que a gente vai ter muitos zeros no começo desse número. Então, você como minerador, você tem que rodar esse algoritmo até você descobrir um número que tenha uma quantidade de zeros no começo. E esse número ele vai ser computável deterministicamente. Manda, você ia falar aí?
Esse caso aí é o caso em que o zero à esquerda importa? Exatamente. O zero à esquerda importa. Entendi. Completamente. Então isso aí de fato explica por que que cada dia mais as pessoas entrando na rede, isso demanda a carga energética do Bitcoin ficar maior para minerar, porque quanto mais gente entrando, igual você falou, o tempo de mineração diminui, mas para poder equilibrar isso no algoritmo do código do Bitcoin, ele automaticamente aumenta a dificuldade para o tempo continuar o mesmo. Então vai ser mais gente minerando no mesmo tempo com uma dificuldade maior, então com certeza mais energia sendo gasta, né? Isso. E o que, que você acha? Você acha que o Elon Musk realmente pensou assim, nossa, o Bitcoin é uma alternativa boa, mas aí depois quando ele viu que teve aquela notícia, né, do pessoal que reviveu a termoelétrica lá, né, para Aham. poder ligar uma termoelétrica que já estava morta para poder ter energia suficiente para ligar vários computadores na rede e minerar, você acha que isso aí caiu na cabeça dele e pensou, porra, eu tô querendo criar energia renovável aqui pro planeta, vou fazendo os caras ligar as termoelétricas de volta para queimar carvão? Ou você acha que é uma jogada dele de pensar assim, vou falar mal agora, vai cair um pouco o valor, dou uma mexida no mercado, depois eu reconsidero porque é uma boa alternativa ainda. Então, Tô a minha precisando opinião responder? é que o Elon Musk é um dos caras mais bem informados do mundo. Se ele quiser, ele pode pagar uma aula particular do cara que criou, um dos caras que criou o Bitcoin para ele, assim. Então, Você tem qual? você falar que o cara não sabe de uma coisa é muito surreal, assim. A minha opinião é que, bom, o dólar está perdendo valor. A, ele está inflacionando muito. A nova administração do Biden está imprimindo mais dinheiro. Então, consequentemente, a gente vai ter mais dólar no mercado e isso vai fazer ele perder o valor de compra. É, As empresas, apesar do lastro dele ser muito bom, né, pelo dólar ser uma moeda negociada no mundo todo, isso futuramente vai ter um impacto negativo com certeza na economia, não só do mundo, mas com certeza americana também, que eles também vão sentir as consequências dessas impressões em massa aí, né? é o que o pessoal está esperando que aconteça, mas até agora o mercado não deu sinal de que a inflação está chegando com tudo. Até então a inflação está estável, mas pela quantidade histórica que está sendo imprimida de dinheiro aí, o pessoal está com esse medo. Mas no ano passado, já algumas empresas começaram a comprar Bitcoin como reserva. Então, tem um cara muito famoso, que é o Michael Saylor. Esse Michael Saylor aí é o cara que eles falaram que tem que fazer um debate com o Elon Musk? Debate entre Elon Musk e Michael Saylor, porque estava divergindo as opiniões ali no Twitter, né? Esses dias pra trás, isso, se não me engano, foi ontem, né? Um defendendo a supremacia do Bitcoin, que era o Michael, enquanto o Elon Musk estava tentando apresentar ali uns artigos de publicação ali contra o argumento do Bitcoin. Você acha que seria interessante o debate entre os dois? Quem que é esse cara aí, afinal, esse Michael Saylor aí? Então, o Michael Saylor, ele é CEO de uma empresa, chama MicroStrategy, e a empresa dele, assim, não tem nada a ver com Bitcoin, mas tem um tempo aí que a empresa dele já é muito estável financeiramente, e ele começou a pegar o lucro da empresa dele e tentar investir em outros recursos. Então, ele queria pegar o dinheiro que a empresa dele estava gerando de caixa e começar a lucrar em cima desse dinheiro com outras coisas, com outros investimentos. Então, ele queria simplesmente pegar o dinheiro, aplicar e ter um rendimento sobre o rendimento. Só que o que ele viu era que o dólar estava desvalorizando muito. Então, se ele deixasse o dinheiro dele parado, ele estava perdendo dinheiro. Então, ele foi buscando alternativas de investimento e ele achou o Bitcoin. E ele virou, tipo, um dos caras que é mais referência do Bitcoin hoje, tipo, mais bullish do Bitcoin que tem. E a tese dele é que todas as moedas fiat são deflacionárias, inflacionárias, na verdade. Elas vão perdendo valor com o tempo, e isso é por design. O governo faz as moedas serem dessa forma para eles terem um controle estável da inflação. Isso é bom também, de certa forma. Mas a parte ruim é que você sempre vai estar perdendo o valor do seu dinheiro. Então, os R$ 1.000 que você tem hoje não vai ser R$ 1.000 daqui a 10 anos. Vai ser tipo 500, entendeu? Não sei. É isso que gera equilíbrio, né? Entre aquele símbolo lá do touro que bate pra cima pro mercado subir, né? Igual o que tinha falado, e o urso que tenta empurrar o mercado pra baixo, né? Essas regras Exatamente. de inflacionamento. Então, galera, pra vocês que estão iniciando aí, pensam assim, pra que eu vou mexer com isso aí? Tô ganhando meu dinheiro, deixando quieto.
Então a primeira regra básica, dinheiro parado, você não tá ganhando, mas também, tipo assim, tá parado lá, mas não quer dizer que não tá acontecendo nada. Toda vez que seu dinheiro tá parado, você tá perdendo. Exatamente. É o famoso a inflação está corroendo o seu dinheiro. E é por causa disso. Tem toda uma tese sobre por que que inflação é importante. Tem alguns fatos históricos que aconteceram, acho que na década de 60, 50, que o mercado estava produzindo muitos materiais de qualidade, as pessoas não estavam precisando comprar tanto, então elas estavam guardando bastante, e pelo fato de não ter muita demanda de compra e venda, as pessoas começaram a não ter tanto trabalho mais, porque não tinha tanto consumo. Então teve uma crise muito forte. Aí as pessoas foram perdendo emprego, e perdendo emprego causava fome, e assim vai. Então o governo teve a brilhante ideia, as empresas também tiveram a brilhante ideia de aumentar o consumismo até no telhado. Então, hoje todo o mercado que a gente tem é baseado nisso, sim. Você tem um carro que todo ano sai a versão mais nova, você tem um celular que todo ano sai a versão mais nova, porque você tem que manter um ritmo de consumismo para você manter as pessoas empregadas. E isso também faz parte da inflação. Interessante aí, galera. Se vocês quiserem que a gente fale mais sobre economia, essa outra parte aí dessas moedas aí, vocês deixam um comentário aí que a gente faz mais podcast igual esse aí, abrange outros assuntos. Vocês podem também dar dica de assunto que vocês querem, né, conversar ali, pra gente poder falar sobre. E também, além disso, se você vê que alguma informação que a gente está passando que é errada ou divergente da sua opinião, deixa nos comentários aí pra gente poder ver. Depois a gente faz até um vídeo de reação sobre, né? Falando sobre os comentários, o que a gente acha. Ou então, se a gente aprendeu alguma coisa, ou alguém deu alguma opinião errada, ou vice-versa. Porque a opinião também é bom pra gente poder, né? O negócio é saber dialogar, trocar opinião. Isso aí é tranquilo. É isso aí, ninguém aqui é expert em nada, não. A gente é É, expert em porra nenhuma. ninguém tem medo de errar. Errou, corrige, tudo é vida que segue. É isso aí. Mas aí o tal do Michael Saylor, então, aí ele conseguiu, né, o que ele almejava lá, que era, opa, meu dinheiro não vai perder tanto valor aqui se eu pegar essa criptomoeda aqui. Foi basicamente Exa- isso. Aí, Exatamente. Aí ele achou o Bitcoin, ele entendeu a proposta de valor do Bitcoin, que o governo não consegue inflacionar, porque não é o governo que controla. Ele é limitado, então se ele coloca o dinheiro dele, se ele compra uma quantidade X de bitcoins hoje, ele vai continuar tendo essa quantidade, e essa quantidade ela vai ser sempre absoluta em relação ao total, porque a quantidade total de bitcoins ela vai ser fixa. Então, se você comprou um bitcoin, você sempre vai ter um bitcoin de 21 milhões de bitcoins, entendeu? Não, você só tem que pegar. essa aí eu vou deixar. Não vai ter cortes nessa parte. Muito bom. Mas assim, deu Mentira. pra entender. Olha lá, não é bom, não é mentira. Mas deu... Voltando ao foco, deu pra entender bem. Mas vamos, né, agilizando um pouco aí o assunto. O que nessas altcoins, no caso, altcoins são moedas que são alternativas ao Bitcoin, que todas as outras moedas foram variadas dessa moeda, né? Então são chamadas de altcoins. Então, por exemplo, o que uma altcoin, como por exemplo o Dogecoin, tem de especial, igual o Bitcoin que tem essa blockchain que sempre regula, né? Por exemplo, para poder ter valorizado tanto nesses dias, igual a gente viu ele crescendo, né? Junto com o hype do Elon Musk. Ou foi por puro hype que essa moeda cresceu, ou realmente tem um porquê, ela é confiável, ela também é segura igual o Bitcoin, ou é preciso ter algum cuidado com isso aí? O que você acha? De Dogecoin eu não conheço nada, eu não manjo como é que funciona tecnicamente, tá aí um dever de casa para mim. Mas o do pouco que eu sei, ela é diferente do Bitcoin no quesito de não ser deflacionada, ela pode ser inflacionada, você pode criar Dogecoins, e isso faz com que o valor dela mude, da mesma forma que o real também muda. Mas eu não sei qual é o critério que a moeda tem para criar novas moedas ou para destruir, se tiver essa possibilidade. Mas o Dogecoin surgiu como um meme, assim, na época que estava tendo o boom de criptomoedas, foi lá 2013, 2014, até 2017, surgiram muitas criptomoedas novas no mercado. E cada uma tem uma personalidade ou uma
resolve, tipo, dedicada para resolver um problema específico, assim. Então, tem criptomoedas dedicadas para resolver um problema, por exemplo, transferências de arquivo. Como que você pode fazer uma blockchain para fazer transferência de arquivo? Ou como que você pode fazer uma blockchain para fornecer internet, como tem a Helium. São todas altcoins, de certa forma. Elas têm um valor monetário, mas elas têm uma finalidade diferente. O Ethereum, por exemplo, ele é uma criptomoeda capaz de executar comandos, executar scripts na rede, no conjunto de computadores que compõem a rede do Ethereum. Então, por exemplo, se você quer abrir um cartório, em vez de você abrir um cartório, você pode criar um script em Ethereum e você usar a rede do Ethereum para fazer os contratos do seu cartório. Então, em vez de você assinar com a sua assinatura manual, você vai lá e cria uma assinatura digital e você pede às partes para assinarem via Ethereum e essa transação vai ficar registrada lá para sempre. Assim. Então, você pode criar um código personalizado para fazer isso, esse código vai ser válido e vai ser eterno, vai estar na rede. Interessante. Então, por exemplo, você falou que o Dogecoin ele é diferente do Bitcoin pelo fato dele poder inflacionar, ele ser criado. No caso, o fato dele ser criado é porque alguém controla a moeda por trás? O Elon Musk comprou o direito do Dogecoin ou ele só comprou alguma parcela da moeda para ele? Como é que tá hoje essa questão? Então, isso também é uma coisa legal, assim. Todas as criptomoedas, ou pelo menos a maioria, elas são descentralizadas. Então, tem algumas que surgiram por dentro de empresas. E, por exemplo, a empresa começou a criptomoeda, então ela tem um apoio forte, mas a proposta de todas as criptomoedas é serem descentralizadas e não serem compradas ou propriedade de um indivíduo, uma empresa ou um estado. Isso é o que garante a popularidade hoje das criptomoedas, porque as pessoas não têm mais confiança em nenhum sistema. Assim. O Dogecoin é a mesma coisa, assim, ele é descentralizado, então não tem um poder supremo que controla ele, mas o que tem hoje são carteiras de valor de Dogecoin que tem uma quantidade de Dogecoin muito alta. E as pessoas argumentam que as pessoas que controlam essas carteiras, que têm essa quantidade absurda de Dogecoin, em qualquer momento elas podem vender essas quantidades e isso vai variar demais o valor do Dogecoin no mercado. Mas isso assim, isso é mercado. Isso pode acontecer com qualquer outra moeda. Por exemplo, a China pode vender, sei lá, os trilhões de dólares que ela tem e parar de usar o dólar amanhã. E isso vai não quero uma moeda de americano. A gente até viu, né, um caso desse parecido acontecer lá com a GameStop esses dias, né, no próprio mercado de ações convencional, onde a galera quis boicotar lá no Reddit mesmo e falaram, não, estão querendo, né, fazer venda futura, que é o quê? Sei lá, especular que o negócio vai cair pra realmente o preço cair e você vender antes dele na alta, né, depois que o preço cair. Então a galera falou assim, não vamos deixar isso acontecer não, se juntaram, compraram e o poder da galera fez a ação subir. Muita gente falou que isso era até ilegal, mas ué, regra do jogo, né? Não tem nada que estipulava sobre isso. E o mesmo pode acontecer com as criptomoedas nesse sentido, né? Exatamente. Essa ação da GME foi tão interessante que o governo americano chamou o cara que era o responsável pela thread no Reddit lá, teoricamente responsável, porque ele acompanhava a GME desde o começo e ele que ficava falando pro povo, ó, gente, isso aqui vocês podem comprar, que vai dar certo, porque o cara estudava o fundamento da ação, ele sabia que a empresa era ruim, mas não tão ruim. Ele sabia que os caras, as empresas grandes estavam apostando muito contra a GME. Então, foi tão bizarro isso que aconteceu, que o governo americano chamou o cara para depor, como se ele tivesse feito realmente alguma coisa ilegal, mas, tipo, o cara não fez nada, assim, ele só analisou o mercado e jogou contra quem tem muito poder, sabe? E chamou a galera pra jogar com ele, né? Não foi tipo assim, eu tenho uma empresa, eu sei que ela vai, tipo assim, igual muita gente faz, que fala que é controle de mercado. Você tem uma empresa, aí você, tipo, sabe que ela vai falir, ou então você faz alguma coisa pra ela falir pra, tipo, às vezes você já vendeu tudo, o preço cair quem comprou, né? Então, tipo, você tá tentando monopolizar o mercado, né? Isso é diferente, se o cara viu a oportunidade e falou, galera, vamos, né? Tipo assim, né? Tipo, Exato. Foi uma situação bem, tipo assim,
Caramba! Muito Caralho, que eu ativo, perdi. Muito muito ativo. ativo. Então, tipo assim, já que você falou que ele não controla a moeda do Dodge, no caso, ele postou esses dias aí, acho que se não me engano hoje, né? Falando que já tinha uma equipe que ele tava olhando para poder analisar o código, né, da Dogecoin e melhorar o código fonte da moeda. Nesse caso é porque ela é uma moeda de código aberto, as pessoas podem ir lá e implementar, ou ele, de alguma forma ele consegue ter acesso a isso? Tá, acho que para responder essa pergunta eu posso compartilhar a Você tela tem aqui. que. Então, sim, a Dogecoin é uma moeda de código aberto. Você pode ver aqui ela no GitHub. Todo o funcionamento também, da mesma forma que a gente estava falando do Bitcoin antes, você consegue entrar aqui no dogecoin.com. Bom, aqui a gente pode ver todo o código referente ao o Dogecoin. Eu não sei se tem todos nesse repositório aqui, às vezes eles têm alguns outros repositórios. Tem mais alguns outros aqui, mas provavelmente esse aqui é o principal mesmo. O que acontece, tem commits recentes, então tem 6 dias atrás teve alterações. Não parece ser alguma coisa significante. Não, tem alguns pull requests aqui e tal, mas não parece ser nada relevante à moeda em si. Bom, mas Poderia, por exemplo, não diria que isso vai acontecer, mas o cara cantar a pedra lá que vai achar desenvolvedores para poder melhorar a moeda, pessoas que estão interessadas nessa moeda subir o valor e lá e comentar coisa simples só para poder parecer que ela está em atividade alta, para poder fazer a atratividade do mercado ou não? pode ser que sim. Se Pode ser você uma fizer bait ou não, né? se você fizer uma pesquisa superficial demais e não entender a parte técnica, você pode acabar se enganando nisso E mesmo. cair numa cilada, né? Então fica a dica aí, galera. Sempre observar bastante. A primeira olhada nunca é a. Esses dias eu tava analisando uma ação onde que eu olhei pra ela assim, de um dia pra noite ela tinha caído de 90 para 10 reais. Eu falei, uai, tá muito estranho isso aqui. Já tava pensando em comprar algumas. Aí quando eu fui olhar em outra plataforma, a plataforma que eu tava olhando tava com a view errada. Ela não tinha caído quase que nada naquele dia. Então, tipo assim, se eu tivesse confiado na primeira call, eu tinha caído na armadilha da view errada. Então, tipo assim, sempre analisar e ver se realmente tá acontecendo aquilo, aquele pico ali tá subindo ou é só tipo uma enganação, né? Isso é importante. É isso aí. Vamos ver se o Elon Musk agora vai realmente achar uma equipe. Nos próximos dias a gente vai ver essa moeda, né? Realmente ganhando mais poder ou se foi tipo uma fala ao Léo. Sim, e isso aqui é importante, ó. Geralmente essas criptomoedas elas têm um processo de como se fosse um fórum que as pessoas discutem as melhorias. O Bitcoin inventou esse termo que é o BIP, que é o Bitcoin Improvement Proposal, mas aqui a gente está usando ele de forma errada, né? Porque é Dogecoin, não é Bitcoin. O pessoal só usou a mesma nomenclatura, eles continuaram com o padrão. Mas, por exemplo, se você for estudar Ethereum, você vai ver que é EIP, Ethereum Improvement Protocol, Ethereum Improvement Proposal. O que significa ser uma proposal é porque realmente são propostas. Então, o pessoal cria essas propostas. Então, por exemplo, essa última aqui, Compact Block Transfer and Related Optimization, I use it as V13. Isso aqui é alguma coisa técnica que esse cara está tentando resolver aqui, autor Mate Corallo, e ele vai explicar aqui o que é isso aqui que ele está tentando resolver, por que tem esse problema. Aí vai ter exemplos e aqui embaixo vão ter discussões. Deixa eu ver, não aqui. Provavelmente no PR que fez isso, ó. Vamos abrir isso aqui. O cara abriu um PR, então ele propôs essa solução e aqui as pessoas conversaram sobre essa solução, modificaram a solução até essa solução entrar em vigor. E às vezes entrar em vigor não necessariamente significa o cara conseguiu e é isso, entrou em vigor. Não, também tem todo um processo para isso ir para a produção, que é o que está acontecendo hoje com a proposta do Ethereum, que vai mudar algumas coisas na rede. Ela foi aceita, mas até ela entrar em vigor vai demorar um certo tempo.
Então essa nova iniciativa que está tendo no Ethereum vai gerar um novo fork para ele, né? Aí no GitHub. E isso vai fazer com que gere uma nova moeda? Tipo, vai ter o Então, Ethereum antigo e o Ethereum novo pra galera comprar. tem essa diferença aí. O termo em inglês é fork, mas aí tem dois tipos, que é o hard fork e o soft fork. O hard fork é quando a moeda split no meio. Então, aconteceu com o Bitcoin em 2017, eu acho, e uma continuou Bitcoin e outra virou Bitcoin Gold. Então, hoje você consegue comprar as duas moedas. Com o Ethereum, eles esperam que seja um soft fork. Eu não sei se eles conseguem garantir isso, tá? Mas é o esperado. Então, no caso, o soft fork vai ser, na verdade, só uma melhoria da moeda, né? Ela vai continuar sendo uma moeda só, mas não vai ter o mesmo comportamento de quando ela era o Ethereum antes desse fork. Isso. Aí tem essa imagem muito ilustrativa aqui, que ela explica isso, ó. Quando acontece um soft fork, que é o caso dessa proposta do Ethereum, aqui está falando blocos de non-upgraded nodes. Então, significa que as máquinas dos mineradores que não aderiram a esse novo protocolo, eles vão continuar conseguindo entender os blocos antigos, mas quando eles forem criar novos blocos, os blocos dele vão violar as regras novas. Então, eles não vão conseguir criar novos blocos porque eles estão na versão antiga do protocolo. Eu preciso do amarelo. Interessante. Ou atualiza ou atualiza. Ou atualiza. E as máquinas que foram atualizadas, elas vão conseguir pegar os blocos antigos, que estavam no padrão antigo, e vão conseguir criar novos blocos, e isso vai ser a rede a partir de agora, entendeu? Então, os blocos antigos são válidos nessa continuação da rede, mas você não consegue não usar essa branch nova. Por isso que é um soft fork. É um soft porque você continua... Entendi. É igual uma atualização de versão do SQL Server, né? Se você tem um banco de 2012, você consegue colocar ele em 2014, mas depois que você plotou ele em 2014, ele não deixa mais você voltar para 2012, né? É isso aí. Aí a proposta está aqui também. Você tá olhando o hatch também? Dá para ler com bastante cuidado. É uma proposta bem interessante. Eles vão mudar várias coisas no Ethereum. Vai se tornar, de certa forma, uma moeda mais deflacionária, igual o Bitcoin é. Vai começar a diminuir a quantidade de Ethereums e isso está gerando uma expectativa muito alta da moeda começar a valer mais. Então, concluindo aí que para os próximos dias a gente pode esperar então um ligeiro aumento aí, tanto do Ethereum e talvez do Dogecoin também, né? Se essa promessa aí do desenvolvedor do Elon for verdade, se as duas moedas tiverem melhorias. O caso do Ethereum é que já está firmado que vai ter, então a subida é quase que 100% certa, né, dessa moeda para os próximos dias, se der tudo certo. Ou não, né? Aí que o mercado não acompanha, nunca dá para ter certeza de nada, só especulações mesmo. Exato. Tem até uma frase famosa aí que é: você compra o rumor, mas você vende no fato. Então, é o que talvez o pessoal está fazendo agora. Assim, se você for olhar o preço do Ethereum nos últimos 2, 3 meses, está só subindo. Então foi Subindo bastante. acho que no último... Variação de 11%, isso a gente pode ver em tempo real aí. Aí, ó. Acho que no último mês o Ethereum foi de 10 mil reais para 21, que é o que está hoje. Então, assim, duplicou de preço. Sim. Então, o pessoal pode estar precificando que isso vai ser uma coisa boa, mas, na verdade, quando se entrar em vigor, isso vai despencar, entendeu? Uhum. Então, igual você falou, né? Teoria é uma coisa, prática é outra, né? Então a gente pode esperar tudo acontecer. E a gente até trouxe outras moedas aí também. A gente mostrou o BTC, que ele teve, né? O Bitcoin teve uma pequena subida, leve subida só esses dias. O Ethereum, igual a gente estava especulando, subiu bastante. Doge também subiu depois das especulações do Twitter, né? Do nosso querido Elon Musk lá, né? Se amanhã falar que não usa mais, pode esperar que essa moeda vai cair. Eu acredito, né? Na especulação aqui. Como tá ficando muito prolongado já, essas outras aí, BNB, que é a moeda, né, propriamente dita da Binance, que é uma corretora de criptomoedas muito famosa, muita gente utiliza. E também a EDI, que está sendo uma alternativa, né? A EDA, né? Que ela é menos energética que o Bitcoin. Depois que o Elon Musk abriu essa discussão aí da quantidade de energia que está sendo gasta, começou a aparecer como uma opção. Então esses dias ela teve uma pequena alta, você pode ver ali no gráfico de uns 5%. Então se você tiver gostado aí, né, da nossa explanação, essa conversa aí descontraída sobre as moedas, deixa aí pra gente um comentário aí, falando se vocês querem que a gente fale mais de outras, fala de outros assuntos, né? E a gente entrar nesse bate-papo aí, galera.
É isso aí, tem muita coisa para falar, tem muito assunto. Cada dia surge uma criptomoeda diferente aí, é difícil de acompanhar. Mas é interessante, sim. O pessoal tá pondo mais grana nisso e quem sabe é uma oportunidade aí. Tem muito milionário de Dogecoin hoje em dia. Bom, vamos ser os próximos aí, galera. É verdade, galera. Vamos ficar antenados aí nesse mercado. Então, muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Por ser as pessoas maravilhosas. Não, tô brincando. Você falou já de outro youtuber. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo BuffCast. Vamos rezar para o nosso pai Elon Musk, para que ele, pro outro lado, para que ele faça o Dogecoin continuar subindo para sempre, para a gente continuar ganhando dinheiro. Bruganov, deixa o nome.